Olivia, what was it like working with, I guess, on this movie, the world's biggest predators? Olá, gente, mas estou de volta, como sempre, 2 semanas depois, para falar de Predador. Eu cresci com filmes dos anos 80 porque meu pai adorava e um deles era Predador. E ele é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Gravado numa floresta com todos os atores com muita caganeira, nós temos o primeiro maior sucesso financeiro da carreira do Arnold Schwarzenegger. O filme começou uma franquia que agora vai para o seu 4º filme, sendo que o personagem já apareceu em muitos outros. O primeiro filme estreou em 1987, dirigido pelo John McTiernan, também seu primeiro trabalho como diretor. O John é conhecido principalmente pelo Predador e também por dirigir Duro de Matar, o primeirinho mesmo. E agora a gente chega no Shane Black, contratado para reescrever partes do roteiro e também para ficar no pé do John McTiernan, que estava trabalhando pela primeira vez como diretor. O Shane Black acabou colocando se incluindo no roteiro e fazendo algumas piadas muito nada a ver. Mas na época o Shane ficaria conhecido principalmente como roteirista. Ele criou Máquina Mortífera. E agora, em 2006, quer dizer, pelo menos em 2006, ele começou a dirigir com o filme Kiss Kiss Bang Bang, ou Beijos e Tiros. Ele também é conhecido agora, principalmente, pelo 3º filme do Homem de Ferro. Predador conta a história de uma equipe de soldados de elite com a missão de resgatar alguns reféns numa floresta da América Central. Pelo menos é isso que eles pensam que eles vão fazer. Uma das maiores curiosidades do filme, lá na época, foi a contratação do Jean-Claude Van Damme para fazer o Predador. Nessa primeira parte da produção, pelo menos, ele ia usar uma roupinha muito estranha que parecia um inseto. O design havia sido feito pelo próprio John McTiernan e era completamente difícil de andar. Além do mais, o monstro era para ser invisível e aquele negócio laranja não estava funcionando de jeito nenhum. Então a produção parou por 8 meses, até que uma pessoa muito importante, uma lenda, se envolveu com o projeto. Ninguém menos do que o Stan Winston. Com a influência do James Cameron, que acabou dizendo que, olha, será que eles não deveriam ter umas mandíbulas? O Stan Winston criou um dos monstros mais clássicos do cinema, o Predador. O Stan Winston acabou se tornando também uma grande lenda no cinema, porque ele trabalhou em filmes como Jurassic Park, O Exterminador do Futuro, Predador e seu último grande trabalho foi O Homem de Ferro. Ele criou a armadura do Tony pro Homem de Ferro de 2008, mesmo ano em que ele veio a falecer. Existem histórias do set de filmagens que são muito interessantes, seja por causa da caganeira ou porque o Carl Weathers acordava 4 da manhã para malhar e depois dizer que não, eu sou assim naturalmente. O filme foi um grande sucesso. O Arnold se tornou ainda uma estrela gigante nessa época. Não foi nenhuma novidade quando o estúdio chegou com mais uma história para fazer uma continuação. Mas o Arnold já havia se comprometido a fazer O Exterminador do Futuro 2. Por isso o roteiro acabou sendo adaptado para outra pessoa, o Danny Glover, e a sequência estreou em 1990. E a sua sequência seria Alien vs Predador em 2004, com ideias até bem interessantes unindo as duas franquias da Ford. E eu acho que a coisa mais interessante até agora é que Alien vs Predador é um filme melhor do que o Predador de 2018, e isso é simplesmente inacreditável. Então 2007 chega e a gente tem o filme mais escuro de tudo, que você não vê quase nada. Mas ainda melhor do que o ano passado? Do ano passado? Talvez. O 3º filme oficial da franquia saiu em 2010 e eu não acho ele tão ruim não, a ideia é até interessante. Enfim, a gente chega então em 2018. A ideia de trazer o Predador para o cinema começou lá em 2014, até que Shane Black foi contratado para dirigir. Parecia uma boa ideia? É claro que parecia, o cara esteve lá no primeiro e ainda participou do roteiro, por que não? Além do mais, como roteirista, o cara é simplesmente fantástico. O problema... lá na frente eu vou te contar. A história de Predador até agora tem sido bastante simples. E é por isso que eu digo que, apesar desse ter sido uma das maiores críticas do primeiro filme, pelo menos na época, eu digo que esse é o maior ponto forte de Predador. Não contar tanta coisa sobre o que acontece no espaço, e sim sobre os BDSs que estão enfrentando eles aqui na Terra. O contrário do que o Predador de 2018 contou. A ideia era expandir o lore, contar a história do que um predador faz quando ele não tá caçando gente na Terra. Então, o Fred Dekker, que também, olha só, o cara fez
Robocop 3, não muito bom, né? A ideia dos dois era tornar o universo de Predador grande, contar a história do lore, aumentar um pouco esse universo. O problema é que esse universo já era grande, fora do cinema. A grande ideia do filme era a seguinte: os predadores estão com seu planeta quase morrendo, mas eles já têm um hábito de pegar outras espécies de outros planetas, então eles começam a fazer experimentos para que suas presas se tornem cada vez mais desafiantes, até que eles chegam em um nível que eles também precisam se aperfeiçoar. Então eles olham para a Terra e falam: ei, esse planeta tá quentinho e vai funcionar para nós. A ideia do Fred era mandar nesse caso, uma nave cheia de híbridos para acabar com a Terra. A nave se chamaria a Arca. E nós teríamos predadores dissidentes chamados de predadores emissários. É por isso que nós temos essas fotos dos sets de filmagens onde a gente tem 2 predadores trabalhando com os humanos. Nesse período da produção, a gente tinha também o personagem que era tipo um general. Nesse caso, interpretado até então pelo Edward James Olmos. E o cara é muito foda, um dos melhores atores que você poderia colocar num filme de predador. E o que o estúdio fez? Não, vamos cortar. Depois de ter gravado. Todo o clímax do filme envolveria os Loonies, que são os soldados malucos, contra esses híbridos. O Shane fez os storyboards, se apresentou, fez as animações, mostrou o que funcionava e até gravou algumas coisas. E o estúdio disse: isso aí não tá assustador o suficiente, não, vamos fazer de noite. Hã? E segundo o Fred Dekker, nem o Shane... Olha o gato, Jesus. Ô, Jox, dá pra dar licença? Quer ficar pertinho, amor? Nem o Shane, nem o Fred haviam escrito esse final. E é por isso que gente, vocês lembram naquela época? Quando estreou esse filme, foi a maior decepção da minha vida. É por isso que eu nem crio mais expectativas pra filmes. O final é ridículo, é horrível. Vamos continuar. Uma grande promessa era o possível retorno do Dutch. Sabe, eles estavam dizendo o seguinte: ah não, o papel é muito pequeno, o Arnold não quer. O problema, na verdade, foi o próprio estúdio que não quis pagar metade de um dia de trabalho pro Arnold lá no Canadá. Pois é, a ideia era fazer com que o Arnold aparecesse como uma pequena participação no final. Aqueles cameos ou simplesmente uma cena pós-créditos, mas que garantisse que ele seria a estrela da sequência. O Fred disse que gravou 2 outros finais bem interessantes. Quem é fã de Predador geralmente é fã de Alien. Por isso, eles gravaram um finale com a Ripley. Não com a Sigourney Weaver, mas sim a Ripley. Na cena final, nós temos o pod onde é o presente do Predador dissidente pra gente. E lá teríamos ninguém menos do que a Ripley. Segundo o Fred, não tinha como a Sigourney Weaver se comprometer em trazer a Ripley mais pra frente. E o outro final incluía a Newt. Não tem como você ser fã de Alien ou Predador e não saber quem é a Newt. Fred disse que ninguém ia se lembrar da Newt, então a gente cortou. Todo mundo lembra da Newt, gente. Se eu continuar falando toda a história do filme, a gente vai contar 5 histórias num só filme. E a gente já sabe que esse filme não funciona. Então eu vou te dizer o que não funciona, o que deu errado nesse filme. Hibridização. Que é essa? Predadores vêm pra Terra, eles trazem um monte de híbrido, os Loonies lutam contra os híbridos. Pronto. Me responde uma coisa. Como pode esse predador ter vindo pra Terra, mata todo mundo lá, que por sinal é a melhor parte do filme, ele matando todo mundo, e no final ele tem um presente pra humanidade? Faz algum sentido? Ele não tava nem aí pra ninguém. 3, né, já. Os predadores estão juntando os melhores espécimens da Terra e eles levam um menino autista. Sterling K. Brown, ótimo ator, foda pra caramba. E de repente nós temos ele em Predador e você olha e pensa: eita caralho, o que esse cara tá fazendo aqui? Mascando chiclete. Nós temos o personagem principal, o protagonista, Boyd Holbrook. Funciona? Não. Então nós temos a pior cena. Jesus Cristo, que coisa horrorosa. A cópia do Homem de Ferro. O presente para a humanidade. Como é que esse filme começa de um jeito e termina de um jeito completamente diferente? A resposta é Fox! A Fox! O selo Fox de qualidade. A trilha sonora do filme é completamente esquecível e não casa de jeito nenhum com a história. A trilha sonora do filme original é fantástica, eu tava ouvindo aqui recentemente e é simplesmente ótima. Cenas e personagens cortados. Como eu disse pra vocês, havia tipo um general aqui, o que funcionaria super bem porque é o vilão do filme. Quem é o vilão do filme? Geralmente a gente tem um vilão humano.
E nós temos o Traeger, que a única coisa de vilão que ele tem é mascar chiclete de uma forma muito irritante. Né? Na ideia original, o Traeger era, na verdade, um cara que costuma roubar umas tecnologias, né, do projeto Stargazer para ganho próprio, para vender. Então, um pouquinho antes da estreia, a gente tem a grande controvérsia, ou nem tanto, já que o filme não estragou o filme já era ruim. Ok. A Olivia Munn foi informada de que ela contracenou com um criminoso sexual. Exatamente, um cara que havia tentado pegar uma menina de 14 anos. Então ela foi até a Fox e pediu para que removessem, porque esse cara era amigo do diretor, que já havia escalado até ele antes em outros filmes, para fazer essas pequenas participações. O problema, minha gente, é que as pessoas precisam ser informadas dessas segundas chances, certo? A Olivia ficou até com medo de haver repercussões na carreira dela. A Fox cortou sim a cena, mas a única pessoa a se manifestar a favor da Olivia Munn foi Sterling K. Brown. Todo o elenco ficou caladinho na surdina. É claro, depois do estrago, Shane Black pediu desculpas. Eles prometeram que o filme seria bastante adulto, tinha bastante gore, e o que eles fizeram foi entregar um negócio cheio de fucks, vocês e piadas meio idiotas. Os efeitos especiais são muito bons e, claro, pelo menos o Predador menor, que é lindão pra caramba, é muito bem feito, o design é perfeito e eles continuam utilizando o design do Stan Winston, só que, como sempre fazendo upgrades. E talvez essa seja a única coisa que funcione nesse filme. O design e até o CGI é bom. O CGI é bom. É só isso também. Como eu disse lá no começo, Predador de 87 funciona muito bem como um filme de ação, de brucutu, de ficção científica e até de suspense. Ele tem um ótimo ritmo e o terceiro ato é fantástico. A luta contra o Predador é linda, eu adoro, é fantástico, não tem nem como... Oi, gato novo. Não tem nem como falar mal disso. O Predador de 87 é tudo que o de 2018 queria ser e nunca conseguiu. Pra você, o que deu errado em O Predador de 2018? Pra mim deu tudo errado. E quanto mais você pensa nele, pior fica. Oh, meu amor, dá licença. Coisa linda. Dá licença, vamos? Tá bom, vem cá. Deitei. Isso. Vocês tinham que ver isso.